Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. E agora, praticamente final de ano, já estamos pensando todo mundo lá em 2026 e a bolsa está da mesma forma, os investidores estão da mesma forma. O volume já foi mais baixo na sexta-feira e deve ser mais baixo aqui nesta semana. O Ibovespa na sexta-feira subiu 0,27, o dólar foi para R$ 5,54 e o ouro caiu 0,89%. Como eu falei, foi um dia com uma liquidez muito baixa. Esse período aqui entre Natal e Ano Novo já é um período ali mais travadão. O dólar deu uma subida ali de 0,16%, que não muda muita coisa. O Bitcoin sofrendo ali abaixo dos US$ 90.000, não consegue mais romper essa barreira. Que mais? O euro teve uma alta de 0,09 a 6,52, o petróleo subiu 0,80 e, como eu falei, o ouro caiu 0,89 a US$ 4.512. Ou seja, um marasmo praticamente será a bolsa nesses dias. No mercado dos Estados Unidos a mesma coisa, Dow Jones caiu 0,04, S&P 500 caiu 0,03, Nasdaq caiu 0,09 e o Russell 2000 caiu 0,54%. Mercado esperando agora 2026. O que vai acontecer? Por exemplo, amanhã eu falarei lá na CNN Money sobre taxa de juros para o ano que vem, porque é o que vai determinar muito o nosso ritmo para 2026. O ritmo de corte de juros, se o Banco Central vai cortar juros na terceira reunião, na segunda reunião do ano, e isso pode impactar o nosso fechamento para o final do ano. Eu vou falar mais sobre isso também. Das Big Techs, a gente teve Nvidia subindo 0,2%, Netflix subindo 0,89%, já a Apple caindo 0,15%. E lá fora também é a mesma coisa. Tirando Coreia do Sul, que subiu 1,92%, foi uma subida mais forte, o restante ali muito parecido. O DAX subiu 0,23%, Eurostock subiu 0,10%, Reino Unido caiu 0,19%, ou seja, bastante de lado, nada muito fora da curva. Entre os bancos, inclusive os bancos foram os grandes ganhadores do ano, subiram muito, mas na sexta-feira o Santander subiu 0,53, Banco do Brasil subiu 0,46, o Itaú 0,03 de lado, BTG caiu 0,78 e Bradesco caiu 0,05, mas o BTG no ano ele foi muito bem, a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente fala bancos internacionais porque são brasileiros que negociam no exterior. O Banco Inter subiu 1,08, Nubank 0,12, XP 0,06. Já o Citigroup caiu 0,94%. Maiores altas da sexta-feira, Braskem subindo 4,25 e Pão de Açúcar caindo 4,26, a maior baixa do Ibovespa, do índice. Juros futuro, aí uma queda um pouco mais importante, principalmente a queda de janeiro 27, quase 1%, caiu 0,79 a 13,73. Então fundos ali que se aproveitam desse cenário, fundos renda fixa que tem pré-fixados, aproveitam para ter uma rentabilidade melhor nesse dia. O Tesouro IPCA a gente consegue ver mais claro esse movimento ali no Tesouro IPCA, porque ele já estava ali batendo 8% novamente e agora deu uma arrefecida com IPCA mais 7,82% para 2029. Então os juros ali futuros caindo um pouco. E aí, como eu disse, os bancos foram os grandes vencedores, boa parte dos grandes vencedores. E por quê? Porque eles têm um share ou uma posição grande dentro do índice, um peso grande dentro do índice Bovespa. E aí quando os bancos sobem, ajudam a puxar o Ibovespa, porque a gente viu que a Petrobras não performou tão bem, mas os bancos compensaram. O Itaú, por exemplo, cresceu 132 bi de valor de mercado, o BTG 155 bilhões e o Bradesco 66 bilhões. Aliás, o Bradesco foi uma reviravolta. As ações estavam apanhando por muito tempo. Quando o Marcelo Noronha assumiu, fez grandes mudanças e isso começou a ir refletindo nos próximos relatórios trimestrais, o Bradesco ali acertando, melhorando o nível de inadimplência, melhorando o nível de receita, até que voltou a ficar bem forte e entregou ali o segundo melhor resultado entre os bancos no terceiro tri. Lembrando que teve Itaú, Bradesco foram os dois principais e depois dois bancos, se a gente pode considerar assim o Nubank, foram os terceiro e quarto lugar em termos de receita, Nubank e BTG, bancos ou instituições que não têm agência física, mostrando ali uma nova tendência do mercado. Agora tem um dado que preocupa demais, que é Selic em alta, endividamento em alta. Um recorde histórico, 29,4% é o comprometimento da renda das famílias com pagamento de dívidas em outubro. Foi o maior nível desde março de 2011.
o endividamento está em 49,3%, é o maior desde novembro de 2022. E a taxa média de juros, a gente consegue ver que eles não estão, a maioria da população não está devendo ali sei lá, num crédito imobiliário. Imagina que todo mundo estivesse devendo em crédito imobiliário com uma taxa ali de 10, 12% ao ano. Não. A taxa média de juros do brasileiro está em 31,9%. Por quê? Aumenta o risco, aumenta a taxa. Pô, estou devendo um cartão de crédito rotativo, aumenta a taxa. Estou devendo um cheque especial, aumenta a taxa. Então, além de ser ali uma taxa, valores altos crescendo, as taxas também estão altas. E isso é uma grande preocupação para o ano que vem. A tendência, a gente vai ter, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso pode ajudar um pouco, porém, a gente vai ver para onde que está indo este valor. Porque a gente teve ali muito dinheiro injetado na economia e por algumas isenções ali que foram feitas, e isso a gente não viu refletir muito em ganhos de produtividade. Não é nem isenção, mas sim alguns estímulos do governo. Esses estímulos ajudaram a economia a crescer, principalmente a parte de vendas, porém, e a produtividade? A gente fala muito da produtividade, por quê? Qual indústria, qual foi o investimento em indústrias, qual foi o investimento em malhas aqui no Brasil para poder conectar grandes polos industriais aqui no Brasil? Então, a gente, em termos de produtividade, a gente sofre muito. Quanto que foi investido, por exemplo, em inteligência artificial dentro das escolas, dentro das empresas? Então, tudo isso faz com que a gente tenha um voo de galinha, que a gente acelera, como já aconteceu lá atrás, acelera 2, 3, 4 anos, depois tende a cair. Por quê? A parte do estímulo acaba, vai diminuindo, até que você vê que não tem mais como trazer estímulos. O que pode salvar um pouco, porém a gente vai sofrer do outro lado, Selic começar a cair. Então, a hora que o Galípolo, o Banco Central, começar a derrubar juros, os 15% ali, o Brasil ele começa a ter mais dinheiro injetado na economia, porque se diminui juros, injeta dinheiro. Só que do outro lado tem um gringo que está investindo muito em Brasil que olha, 15% para o Brasil tá ótimo. Aí o Brasil começa a derrubar juros, ele fala, Brasil a 13%, já tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida alta, tem uma dívida cara, então eu vou tirar esse dinheiro. E aí ao tirar esse dinheiro, o que acontece? O dólar sobe. E dólar subindo gera inflação. E se essa IPCA voltar a sair do rumo, o Banco Central, vou ter que segurar os juros. Então o Brasil está com uma sinuca de bico. Por isso que o Banco Central está muito cauteloso a começar a cortar juros, porque ainda que ele cortar juros ali, pode ter algum efeito contrário na alta do dólar e inflação. Então isso vai ser um importante balizador para o próximo ano. E aí tem algumas matérias que estão mostrando que a gente bateu recorde de falências e recuperações judiciais em 2025 e para 2026 a projeção ainda é pior, porque as empresas elas sobreviveram, muitas delas, mais um ano. Porém, vamos pensar em mais um ano com taxas altas, uma Selic alta, o empreendedor não consegue pegar crédito barato, de crédito cada vez mais caro, ele vai pedir falência ou ele vai pedir uma recuperação judicial. Então, um cenário ruim. E aí tem até as outras pautas que não cabe nem a discutir aqui, as pautas que podem vir até atrapalhar mais essa questão em 2026. Além disso, tem algo que todos os empresários que eu converso e preocupa muito, o nível de feriado, o tanto de feriado. No Brasil, são 10 feriados nacionais obrigatórios. Desses 10, 9 vão cair durante a semana. Só um, dia 15 de novembro, que vai cair num domingo. O restante é de segunda a sexta. E alguns com emenda. Então, dependendo do setor, vai sofrer muito. Para o setor bancário, que eu gosto de trazer aqui, o gerente vai sofrer para entregar a mesma meta, o mesmo resultado, com menos dias úteis. Isso é fato. Quem que vai se dar bem? Setor de evento, setor de bebida. Aí tende a ir muito bem, porque além dos feriados tem Copa do Mundo. Agora, quem depende aí muito do dia a dia, de indústria, vai sofrer muito com menos dias. Tem que entregar muito mais com menos dias. E isso é um grande desafio, até pelo que eu trouxe da inadimplência, Selic alta e muitos feriados. Então, todo mundo tem que entrar muito forte preparado para 2026. E aí a gente olhou para as ações que dobraram em 2025. A gente teve 15 ações que dobraram de tamanho, de valor de mercado. Grande ganhadora foi a Cogna, que subiu 223%, e Dux, Ser Educacional e Anima, ou seja, das
15 maiores, 4 foram do setor de educação, respondendo muito bem ao crescimento. E por fim, a gente está acompanhando o caso do Banco Master, que está dando o que falar, já chegou lá no STF, está ali envolvendo muitos ministros do STF, ali, seja o Alexandre de Moraes com a Viviane Moraes, seja o Dias Toffoli. Então, é um cenário onde os bancos, aliás, as entidades entraram forte e falaram: Banco Central, você tem que ser independente. Então, a Febraban, a Associação dos Bancos Comerciais, a Associação de Crédito e Financiamento, associações de fintech, elas entraram muito forte e falaram: opa, Banco Central, você está tomando uma pressão aí, tendo que colocar uma nota de que você falou ou não falou com o Alexandre de Moraes, então seja independente. Você é independente, você é um regulador independente. Você não tem que responder ao executivo, ao judiciário e ao legislativo. Você não tem que responder a ninguém, você é independente. Então, haja desta forma. Então, um posicionamento firme, porque a gente precisa descobrir o que está acontecendo. O que tem por trás desse marasmo aí que envolve político, envolve STF em relação ao Banco Master. A gente tem que descobrir, porque isso mexe muito com o índice de confiança do Brasil. Como o Brasil é confiável para fazer negócios? Se a gente está vendo o que está acontecendo com o Banco Master, e aí muitos investidores já estavam esperando receber esse ano o valor do FGC, e agora parece que pode até voltar atrás a parte da falência, ou seja, está um rolo, e a gente vai acompanhando aqui nos próximos dias, mas vamos ver se tudo se resolve da melhor forma. E da melhor forma é descobrir tudo o que está acontecendo. Com isso a gente finaliza nosso Acordo Marcado de hoje. Tamo junto e amanhã tem mais. Tchau, tchau!